Alô pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando dos Livros e essa é a terceira parte do vídeo Filhos de Duna. Ok, vamos lá, continuando. Em Salusa Secundos, Jessica e Duncan são apresentados para Faramir e a corte dele. Então lá, a mãe Cicia, que controla, né, a Casa Correndo naquele momento, filha do Shaddam, segunda filha do Shaddam IV, ela dá a notícia para Jessica e para Duncan de que Leto II tinha sido morto pelos Tigres, que era uma notícia conhecida pelo Império, e que Ghanima sobreviveu. E nesse momento, Jessica começa a ver que existe uma espécie de um ressentimento, porque Faramir, ele naquele momento você vê que ele está a par de tudo que aconteceu, mas ele não fez parte do plano da tentativa de assassinato aos gêmeos. E ele se ressente por esse fato. Ele não, como eu posso dizer, ele deixa bem claro que ele aproveita essa oportunidade, ele não fica triste por isso, mas ele não apoiaria ou não aprovaria uma atitude que ele considera covarde, essa atitude da mãe dele. O que acontece também ali? Acontece uma apresentação da Landsraad e das Bene Gesserit contra a Casa Corrino pela tentativa de assassinato, ou seja, todo mundo sabe que foi a Casa Corrino por trás. Então, Faramir nesse momento, vendo que Jessica estava ali na corte dele, vendo que existia uma apresentação formal da Landsraad e das Bene Gesserit contra a Casa Corrino pelo assassinato ao Leto II, ele ameaça sair e fala para a mãe dele: eu vou sair, vou voltar para meus estudos, porque o Faramir, ele é um historiador e arqueólogo, então ele fala: eu vou voltar para meus estudos, que me é caro. E nesse momento, então, esse Cia, sabendo que ele é o herdeiro, não só ele, mas o fato de ele ter sido preparado em treinamento para isso, ela então reveste ele da autoridade. Então ele, nesse momento, ele bane o Cia, e nem faz isso por maldade, porque pelo fato de ser todo mundo conhecer o plano da Casa Correndo de tentativa de assassinato a Ghanima e o suposto assassinato a Leto, acontece que ele está salvando até a mãe dele de ser colocada como que estava por trás do assassinato, né? E salvar, né, a mãe dele. Então ela sofre o banimento e automaticamente para ele é bom, porque ele assume a liderança da Casa Corrino. E nisso, então, ele começa a negociar diretamente com a Jessica e com o Duncan. E nesse momento, então, a Jessica oferece: olha, é interessante, então, para nossas casas que você se case com a Ghanima. Vamos preparar um casamento no futuro para vocês. Uma cerimônia formal, mas depois no futuro vocês casam. O que parece agradar Faramir, mas nesse momento, o Duncan Idaho, como ele é um mentat, ele saca que esse era o plano do Bene Gesserit. As Bene Gesserit tinham um plano, já em algum momento, de levar a Jessica para lá, e a Jéssica fazer essa proposta para Faramir. E ele fala isso para Jéssica: na verdade, nós estamos sendo usados, porque isso sendo usado pela Bene Gesserit. E as Bene Gesserit depois vai manter você fora do jogo. Aí nesse momento a Jéssica, entendendo, vendo que o Duncan falava a verdade, e sabendo que ele é o mentat, que ele tinha entendido, que Faramir ficou surpreso, e ele entende que e Faramir fica surpreso que essa é a jogada que as Bene Gesserit prometeram para ele, o casamento com a Ghanima, era uma promessa Bene Gesserit. Então a Jéssica, ela se lembra do que Leto II falou para ela, que ela ia encontrar um aluno interessante. Então a Jéssica, para se manter dentro da jogada, ela oferece para Faramir uma coisa que ele sempre quis, que é ela ia treinar ele como ela treinou pro Atreides. E um cara igual Faramir, que viveu numa casa, que perdeu o poder, e ele cresceu sobre o auspício do Atreides, que era um jovem que tinha sido treinado de uma forma Bene Gesserit, treinado um povo selvagem, de uma maneira superior que o Sardaukar, era o que ele sempre queria. Ele sempre quis sua própria Bene Gesserit renegada. Então ele aceita e faz um acordo com a Bene Gesserit, treinar ele na maneira Bene Gesserit. Depois do decorrer desses fatos, Duncan Idaho, ele pede um encontro com a Jéssica, aonde ele pede baixa dos serviços Atreides. Ele pede baixa, ele não quer mais trabalhar para a casa Atreides, para a dinastia Atreides. Então Jéssica, ela começa a achar: ele vai mudar de lado, ele vai ser correndo, não está entendendo o que está acontecendo. E ela acha que o Duncan, ele é uma ferramenta muito perigosa para ser dada a outra dinastia. E ela começa a planejar matar o Duncan Idaho ali. Então quando ela começa a planejar para matar, quando ela começa a jogar conversa trivial para atacar o Duncan da maneira Bene Gesserit, que é uma maneira rápida,
que o corpo humano muitas vezes não consegue ver o outro agir, o Duncan Idaho entende. Porque ele não é só um mestre espadachim, ele é um mestre espadachim, ele é um mentate, ele é um gula, ele tem olhos de metal. E ele fala isso pra ela: você não vai conseguir, você não vai me matar, eu não vou permitir que você me mate. E quando ele fala isso pra ela, ele desarma ela. Porque era a intenção dela mesmo matar ele. E ele fala: você não vai fazer isso, eu não vou permitir. E ela entende que se não fosse pegar ele de surpresa, ela não ia conseguir matar ele. Então ele pede, ela dá a baixa então pro Duncan Idaho dos serviços Atreides. Então, em Arrakis, Leto II, ele vai outro local de lenda dos Jacaruto. Ele vai no Siete original dos Jacaruto, que naquele momento era chamado Shulok. E nesse Shulok, ele encontra um outro Fremen que domina aquele local, que chama Muris. Esse Muris, ele dá o Leto II, ele, de maneira rápida, ele consegue render o Muris. Ele faz um acordo com o Muris de permanecer vivo, mas o Muris põe ele de volta naquilo que é chamado de a viagem do verme, dando de volta excesso de especiaria para ele, para o julgamento e para lições dele que as Bene Gesserit queriam averiguar. Nesse local, em Shulok, Leto já está saturado de especiaria. Ele, como se fosse assim, como eu falei no primeiro vídeo, a Bene Gesserit que toma a água da vida, em algum momento ela tem que transformar a água para ela não ser venenosa, porque a água da vida em si ela é venenosa. A quantidade de especiaria que foi dada a Leto, né, a especiaria sendo tomada em doses pequenas, ela não é venenosa, mas em uma dose cavalar que é dada a Leto, ela é completamente perigosa. Não só para um pré-nascido, mas para uma pessoa comum, dificilmente ela sobreviveria, ainda mais um menino de 9 anos de idade. Leto, então, depois de todo esse excesso, ele começa até a mudar a química. Ele começa o excesso de especiaria já não faz mal a ele. Então nisso ele começa já a se preparar para entrar dentro do caminho dourado. Então em Shulok, como existe em todos os Sietes, existe lá canates, né, rios, e onde tem os peixes predadores, e onde sempre a truta de areia vai para pegar água. Então Leto II, ele vai nesse local, nesse canate, onde ele vê várias trutas de areia se dirigindo, ele coloca a mão dele para a truta de areia vir, e geralmente a truta de areia ela vai para o lugar onde tem água, não só o local, mas geralmente seres, né, que contém água, que contém sangue, elas vão, mas geralmente a truta de areia, quando ela vai para esse ser, ela renega o sangue. Então quando ela vai, quando ela vê que tem sangue, ela pula de volta para a areia. Mas isso não aconteceu quando ela foi com a truta de areia, foi para o braço de Leto II. O Leto II estava com tanta especiaria melange no corpo dele que ele se fundiu com a truta de areia. Isso ele pegou outra, e pegou outra, e pegou outra. E todo o corpo dele foi tomado por truta de areia. O único lugar do corpo dele que não deixou tomar a truta de areia tomar foi o rosto dele. E nisso ele começou a fazer uma simbiose com essas criaturas, e por dentro do corpo dele ele começou a mudar. Né, e começou a se transformar em outro ser. E isso o segundo sabia que ali não era mais um ser humano. Ali ele já era uma outra criatura, ele já era um outro ser. E aí isso que é o caminho dourado, que Paul Atreides viu, mas Paul Atreides rejeitou. Então Leto II, quando ele recebeu essa pele que não era mais a pele dele, como se fosse uma pele de verme, ele tem uma força sobre-humana, uma velocidade sobre-humana, ele não precisa tomar mais água, não precisa mais se alimentar. Como a truta de areia já contém dentro dela especiaria melange, ele já tinha dentro do organismo dele especiaria melange que ele precisava. Então ele não precisava consumir mais especiaria, porque dentro dele já existia especiaria. Então, Leto II, com essa força sobre-humana dele, ele conseguia navegar, né? Nem navegar, mergulhar nas areias, como se estivesse navegando num rio, numa lagoa. Ele conseguia mergulhar no fundo das areias. E se ele chamava algum verme, o verme, né, o Shai-Hulud vinha, aquela criatura gigante vinha em direção a ele, o verme geralmente parava, porque um verme atacaria outro verme por território, mas um verme, Shai-Hulud, não atacaria a truta de areia, porque a truta de areia é a forma ancestral dele. Então, quando o verme sentia a truta de areia, ele recuava. Em uma das pregações na praça do templo de Alia, a Alia ela se veste de Fremen, né, com o traje de legislador,
coloca um manto, e porque ela quer saber quem é esse pregador. E se é de fato aquele pregador é o Paul Atreides, que é o irmão dela. Então ela vai para essa pregação e vai chegando cada vez mais próximo desse pregador. E quando ela chega próximo do pregador, ela fica chocada. Para ela olha, ela fala: esse nunca pode ser o Paul Atreides. Ela nunca pode ser o homem majestoso que foi Paul Atreides. Não podia ser aquele velho Fremen cego. Ela entende, não pode ser. Então ela começa a achar que aquele velho, ele tinha sido mandado pelas Bene Gesserit, e ele fazia parte das missionárias protectoras para trazer religião, para tentar acabar com o Qezarat dela, com a religião do Paul Atreides, com a religião do Muad'Dib. E ela começa a achar, mas porque ela não acredita que aquela criatura saída da mitologia Fremen pudesse ser Paul Atreides. Mas nesse momento que ela vai se aproximando dessa figura, esse homem cego, ele segura, porque ele tem um guia. Então todo mundo acha que esse cara é cego, mas nesse momento ele segura no braço dela com força e começa a dizer coisas que até que ela estava pensando, né? Você busca salvação? O que você busca aqui? Você está buscando o que você quer aqui? E depois ele solta o braço dela, e ela só não cai porque estava em volta da multidão. Depois, quando ela consegue se equilibrar, ele pega no braço dela de maneira gentil e fala para ela: não me deixa mais, não me deixa, só no ouvido dela, não me deixa mais dos bastidores, irmã. E aí ele faz o toque pro guia deles, caminham de volta para a multidão, e a multidão libera o espaço para eles. E nesse momento a Arya fica chocada, porque ela entende que o velho cego realmente era Paul Atreides. Então o Leto II, ele se posta no deserto para se preparar para uma das suas últimas batalhas, para se preparar para a batalha oracular. Então ele espera no deserto, porque ele viu numa das suas visões de presciência que nesse caminho vinha o pregador e o guia montados num verme. O que realmente eles veem. Então o dedo se posta no caminho do verme para o verme parar, o verme para. E quando o Paul Atreides pergunta, o Muad'Dib, né, o pregador, pergunta: quem é esse que está na nossa frente? O guia, ele fala: esse é um demônio do deserto. O Leto II fala que não é mentira, ele não é demônio do deserto. Ele dá as boas-vindas Fremen, e nisso o pregador ele desce, ele sai do verme. O Leto II sente já a animosidade, ele sente já uma espécie de, posso dizer, de uma batalha já começando. Então o guia vai levar, e vai levar o verme para o deserto, então ficam os dois num canto, né, numa duna, onde o Leto II vê várias linhas oraculares ligadas àquele pregador. Linhas na qual ele tinha que quebrar, porque só a visão dele, só o caminho dourado agora podia permanecer. Então quando o pregador se aproxima do Leto II e toca nele, o pregador diz para ele: eu sei o que você está querendo fazer, porque eu vi esse caminho. E o Leto II diz isso para ele: você é o Paul Atreides, você é o Muad'Dib. Ele fala: não, eu fui, mas eu não sou mais. Fui pego pela minha própria profecia. E nisso o Atreides fala: onde que a sua visão é melhor que a minha visão? Onde que essa visão do caminho dourado é melhor do que eu vi? O Leto II fala: não, mas a minha visão realmente não é melhor que a sua. Acho que até a sua visão é melhor que a minha. O caminho que eu tenho que seguir é melhor que o meu. Aí nesse momento, o guia do Paul Atreides, o guia do pregador, um pouco distante, ele liga um campo de força no deserto, um escudo. E acontece o seguinte: se você liga o escudo no deserto, você atrai todo o verme num raio de 100 km com fúria assassina. Por isso que geralmente os escudos não são efetivos em Arrakis, a não ser dentro dos campos da cidade, que ficam dentro de montanhas. Então no deserto em si não se usa o escudo, não se usa campo de força. Então quando esse guia do Paul Atreides ligou o campo de força, o Leto II ele sente, Paul Atreides não fala nada, o pregador não fala nada, ele fica em silêncio. Mas Leto II, com a força sobre-humana e com a velocidade sobre-humana dele, ele mata o guia e joga longe o escudo. E nisso ele volta e continua a batalha dele. E ele começa a mostrar pro pregador que se o caminho dourado não for tomado, vai existir no futuro o que ele chama, o Leto II chama de Kralizec, seria a Batalha do Tufão. E a Batalha do Tufão, o que é essa Batalha do Tufão? Ele fala que no futuro, se não existir especiaria, sem especiaria, melange, vai existir outros elementos e esses novos elementos vão destruir a humanidade.
Então ele teve que abraçar o caminho dourado para que no futuro possa, quando o Kralizec vir, a humanidade está preparada. O Atreides não aceita de início, mas depois ele começa a ver essa visão do Leto II, ele começa a entender que esse caminho é necessário. Então no final o Atreides, o pregador, ele aceita tomar esse caminho, mas ele sabe que nunca mais vai ter vida, nunca mais vai ter paz na vida dele. Ele sabe que agora a vida dele e a paz que ele tinha acabaram. Porque o que acontece com o pregador? Com o pregador, o que aconteceu com ele? Ele era o Paul Atreides, certo? O Paul Atreides, no segundo livro, Messias de Duna, quando acabou, ele foi pro deserto. E quando ele foi pro deserto, o Paul Atreides já sabia que tinha um lugar do deserto, um local, que membros da tribo Idwali estavam ali. E eles estavam ali pro pregador. Então, o Paul Atreides se deixou levar por esses Idwali, e lá, com esses Idwali, ele se transformou no pregador. Esses Idwali em nenhum momento foram amigos do pregador. Tanto é que Nanri e Muris, eles sempre querem usar, no filho de Duna, sempre tentam usar Leto II. Eles querem matar Leto II, mas eles não matam porque eles querem usar, eles querem ver, através de Leto, o futuro. Eles querem usar a visão oracular do Leto. Nessa batalha oracular que ele tem com o Leto II, ele fala pro Leto II isso, que o Shulock, na Jacaruto, essas pessoas de Jacaruto, principalmente Nanri e Muris, os líderes desses locais, os Fremen líderes do local, queria pôr Atreides só pelas visões. Eles prezavam a dinastia Atreides. Mas pô, Atreides fala, eu nunca dei visões de verdade para ele. Eu sempre menti para ele, eu sempre iludi eles. Ou seja, ele nunca ofereceu para Shulock, nunca ofereceu para os Idwali o que eles queriam de verdade. Leto II, então, ele leva o pregador para Shulock, onde a situação já, o status mudou. Ele começa ele destrói o Canate, os rios, ele começa a destruir tudo que contém água, a não ser a cisterna tribal, tudo que contém água ele começa a destruir, e ele se apresenta para Shulock como o líder de Shulock. Nisso ele vai também para as outras tribos, para outros locais, e começa a destruir Canates, começa a destruir rios, começa a destruir lagoas, começa a destruir lugares que fazem terraformação. Centros de terraformação, ele começa a destruir todos esses locais. Os Fremen não sabem que ele é do segundo, os Fremen chamam ele de demônio do deserto. E depois o Gurney Halleck encontra com esse pregador. Não existe assim um encontro amistoso entre eles, pelo fato do caminho que o pregador tomou. O Gurney Halleck se assusta em ver aquele velho, que era muito mais jovem do que ele, ser um velho, foi maltratado pelas intempéries do deserto. Mas não existe assim um encontro amistoso. Cada um se mantém cada um mantém uma ressalva do outro. Cada um mantém o seu caminho. O pregador não procura ele não é mais o Paul Atreides. O que ele mesmo disse para o Leto II, ele não tem mais aquele sentimento, aquele amor, aquela humanidade que ele tinha. Em Salusa Secundus, a Jéssica conseguiu treinar o Farand. Demorou, foi um treinamento demorado, porque o treinamento Bene Gesserit se dá para uma pessoa quando ela está na infância, tem que começar na infância. Farand foi receber esse treinamento na juventude. Pelo fato dele ter sido... Ele lutou bastante por isso, uma coisa que ele entrou de cabeça, ele se esforçou, ele conseguiu fazer um treinamento, assim, não da maneira tradicional, mas de maneira eficaz. E a Jéssica treinou ele com esmero. Então, no final, Farand ele tinha se transformado num homem Bene Gesserit, como o Paul Atreides tinha sido. Então, nesse momento que o Farand já recebe o treinamento, está eficiente no treinamento, a Casa Corrida então propõe um casamento para Ghanima. Em Arrakis, a Arya se interessa pelo seguinte fato: está acontecendo uma guerra civil ali. Então ela tem interesse de colocar o Sardaukar ao lado dos Fremen imperiais contra os Fredakin do deserto. Porém, Ghanima, ela se nega a se casar com uma dinastia que tinha matado o irmão dela. Então ela não aceita o casamento. E ela só aceita que se casasse durante a cerimônia ela foi matar o Farand. A Arya aceita isso, porque a Arya, o que ela quer acima de tudo nesse momento é matar a Lady Jessica. Porque a Arya vê com a maior ameaça para a existência dela, a Lady Jessica. Então ela aceita esse plano da Ghanima para trazer a Lady Jessica de volta. Então Irulan, que faz parte da corte, ela se opõe a essa atitude da Arya, da Ghanima, de fazer esse acordo para matar Farand. Não só por Farand ser sobrinho dela,
mas até pelo fato dela gostar muito da Ghanima como filha, sendo que ela criou como filha, aquela menina, ela não quer que isso aconteça. E ela até fala, melhor então a gente tentar fingir, né, ou tentar mostrar, ou tentar fazer parecer um acidente. Mas Ghanima se nega, ela quer matar com as próprias mãos o Farand. A Arya aceita isso, então elas preparam elas preparam uma cerimônia formal perante o Landsraad para o casamento, onde Ghanima vai e tem o plano de matar Farand. Nesse interim, Duncan ele vai para o Siet Tabar e lá ele tenta fazer a cabeça do Stilgar, o Naib do Siet Tabar, para se aliar aos Fedaykin no deserto, aos Fremen do deserto. Que pro Stilgar é uma coisa impensável. Trair a irmã do Muad'Dib, trair a irmã do Plothraid seria a maior desonra. E nesse momento, então, chega o sacerdócio da Alia, membro do Kizarath, para tentar fazer o Stilgar se juntar aos Fremen imperiais contra os Fremen do deserto. Então, nesse momento, então, que chega o sacerdócio, Javi, que é o amante de Alia, comanda o séquito. Então Duncan Idaho, ele vai, ele pega Dagagras e mata Javi. E depois que ele faz isso, ele insulta Stilgar, ele chama o Stilgar de ladrão de água, que é o maior insulto entre os Fremen, porque esse é o crime dos Idwali. Foi o crime que os Idwali foram supostamente extintos. Stilgar, quando ele ouve isso, depois Duncan vai e insulta ele mais ainda, com outros insultos. Stilgar insultado, vendo que, além de ser insultado, ele matou um convidado na frente dele, quebrando o código de honra Fremen de receber o hóspede. Então ele pega Dagagras e desafia Duncan. Duncan dá uns tapas lá em Stilgar e dá risada. E nesse momento Stilgar vai dar um golpe fatal no Duncan. Depois que ele fere o Duncan no golpe fatal, ele percebe que o Duncan Idaho está dando risada. Que ele entende. O Duncan Idaho, antes de falecer, antes de morrer, ele fala: 2 mortes para os Atreides. E ele morre. Nesse momento, então, Stilgar entende que Duncan Idaho forçou a mão dele. Forçou ele para matar ele. Que era o que o Duncan Idaho fizesse. Então, nesse momento, Stilgar pega parte da tribo dele e foge para o deserto. Então, nesse momento, em uma Highliner chega em Arrakis o Farand, o séquito dele de Sardaukar e a Lady Jessica. Então, e nesse momento que chega eles, Leto II se coloca uma espécie de capa no corpo, né? Ele se cobre com manto e leva o pregador como guia dele para pregar nas praças de Arrakina. Então, quando o Farand ele chega em Arrakis, ele sabe que o pregador está pregando na praça de Arrakina, ele faz o pedido para Alia. Ele nem tinha se encontrado com ela ainda, mas ele manda um pedido para ela, que com certeza ele sabe que tem algum lugar privilegiado do forte dela, que ela pode ver e ouvir com exatidão o que o pregador está falando. E ele pede então para Alia para poder ouvir o que o pregador está dizendo. Então a Alia ela vai para esse local, que ela ouve o pregador com os aparelhos ixianos, então ela manda vir a Lady Jessica, o capitão do Sardaukar deles e o Farand. Então ela faz uma armadilha. Ela sabendo que está chegando o endgame, está chegando o fim do jogo, como ela quer se garantir, ela chama um grupo dos Kizarath dela, uns membros do sacerdote mais ligado a ela, e fala para eles convidarem um pregador depois da pregação, convidarem um pregador, e para o pregador ser levado perante ela, e perante Lady Jessica, e perante Farand, junto com Ghanima. Ela queria com isso mostrar que o Plothraid era um mendigo, era um pregador das areias do deserto, entendeu? Junto com a Ghanima, e tentar desestabilizar o próprio casamento, ridicularizar, enfim, não mostra aí qual era o plano final da Alia. Mostra que ela tenta fazer essa jogada. Então, fosse o que fosse acontecer ali, tanto o pregador como o Leto II já sabiam o que ia acontecer, porque ambos já estavam seguindo o rumo do caminho dourado. Então, nesse momento, o pregador começa a fazer a pregação dele na Praça da Alia, do templo da Alia. Vem aquela multidão,
os membros do Kizarate começam a se aproximar, e nesse momento, até aí, nenhum membro do Kizarate tinha se aproximado do pregador, porque primeiro que o pregador não deixava isso acontecer, e era muito esperto. Sempre que algum membro do Kizarate, alguém perigoso chegava, ele já saía de perto com o guia. Só dessa vez, e a única vez que deixou alguém chegar perto foi quando a Alia se aproximou dele. Então, nesse momento, os membros do Kizarate se aproximam dele, entre a multidão. Então ele começa a dizer, com a Alia assistindo do forte dela, com o Farand, com a Lady Jéssica, ele começa a dizer que... Ele começa a falar do Kizarate, começa a dizer que o Kizarate é corrupto, ele começa a dizer que a religião do Muad'Dib não é o Muad'Dib, ele começa a dizer que a Alia, ela está possuída e que ela é a última abominação. Nesse momento, os membros do Kizarate estão se aproximando, ouvindo que eles são corruptos e que a Alia é uma abominação, eles perdem o controle e eles esfaqueiam. Eles chegam, se aproximam do pregador e esfaqueiam o pregador várias vezes até matar ele. Quando isso acontece, a Alia, ela se assusta. Né? A Lady Jéssica não sabe o que está acontecendo, nem o Farand sabe. A Lady Jéssica comenta, ela acha que isso é uma má jogada, mas é até meio sátira. O que a Alia tenta explicar para ele, não, esse de fato é o Paul Atreides, aquele homem em trapos que morreu é o Paul Atreides. O que é um choque para todo mundo. Quando está acontecendo isso, esse choque, esse lance está acontecendo nesse quarto, esse quarto fica numa região protegida do Fort de Alia, a porta, que é uma porta de um metal, essa porta é arrombada. E surge então o Leto II com a Gânima do lado. E essa Gânima, nesse momento, a única coisa que ela quer, ela tá com a Lagagres na mão, tentando ir em direção ao Farand. Aí nesse momento o Leto II ele diz a palavra-chave para poder quebrar a autoindução da Gânima. A Gânima recupera a memória dela. Nesse momento a Alia manda prender Leto II. Leto II mata os guardas pessoais da área que tentam se aproximar dele. Os outros têm medo, se afastam. Ele vai até a janela, ele quebra a janela, uma janela supostamente quebrável, com uma janela de cristal. Ele vai e quebra essa janela. E nesse momento Gânima fala para a Alia, olha, eu fui salva. E ela tenta explicar, a minha autoindução não permitiu as vidas memórias tomar conta de mim. E eu consigo hoje ter total controle com a minha personalidade. Leto II, ele fez o caminho do verme. Ele fez a viagem do verme. Então ele conseguiu, através pelo controle total que ele tem, até pelo caminho dourado, ele conseguiu vencer também a possessão. Mas a Alia, ela não quer saber. Essa vida, esse barão que tomou conta dela, completamente destrutiva, não aceita. Então Leto II faz a oferta para ela, ó, você tem duas escolhas, Alia. Ou você vai para o julgamento de possessão, ou você tem a janela. Ele oferece desse jeito mesmo, você vai para o julgamento de possessão ou a janela. Você não tem salvação, você está morta. A sua escolha é essa, ou você morre, pula da janela, ou você vai para o julgamento de possessão e vai morrer no julgamento de possessão. O que a Alia entra em choque, a visão do barão, ele fala muitos palavrões, fala muitas obscenidades, mas a Alia nesse momento ela toma o controle dela, ela vai e se joga da janela. Dando continuidade aqui à história, então o Leto II, depois desses acontecimentos, ele fez vários testes perante os Fremen. Ele mostra a força, ele mostra a velocidade que ele tem, ele mostra como a pele de verme dele supostamente é indestrutível. Então as tribos Fremen prestam homenagem a ele e ele assume como líder dos Fremen. Leto então ele garante que o Farand toma um lugar na corte dele como escrivão e historiador. Leto ele não pode ter filhos, ele não é mais humano. Ele não é mais um ser humano. Então, como ele não é mais ser humano e ele não pode ter filhos, então ele arranja não um casamento, uma junção entre Gânima e Farand. Então, Farand vai ser o concubino de Gânima, na qual o Farand vai ser o pai dos filhos de Gânima, que são os herdeiros, mas nunca vai ter herdeiros, porque o Leto II ele vai ter uma vida de 4.000 anos e vai ter uma mutação, ele vai sofrer uma mutação por 4.000 anos. Quando acabar a mutação, ele vai morrer. O que acontece? Dentro de 100 anos, todos os vermes de Arrakis vão deixar de existir. Leto II, pelo fato de ele poder mergulhar nas areias e bem no subterrâneo de Duna, ele conseguiu descobrir um local no fundo das areias, onde tem
um nicho bem grande de especiaria. Nisso ele vai preparar esse local, através desses anos, ele vai preparar, colocar mais especiaria lá, para que quando todos os vermes deixem de existir, ele possa controlar a especiaria e manter o monopólio através dele, através desse lixo de especiaria que está arrumando. E nesses 4.000 anos que vai existir, no futuro, depois de 4.000 anos, vai voltar a existir especiaria, porque quando o Leto II morrer, a toda a areia do corpo dele vai voltar para a areia, gerando um novo ciclo do fator Duna, gerando uma nova desertificação, no qual vai permitir que Duna continue existindo. Com isso, o Leto II também, ele toma das Bene Gesserit o programa de procriação. Então ele explica para Farandi que as Bene Gesserit, por mais que elas prepararam esse programa por gerações, com todas as memórias dela, elas não estavam preparadas para lidar com o programa de procriação através dos séculos, porque elas não estavam preparadas para lidar com fatores e com mudanças repentinas, como o fator Poatreides, com Poatreides e Jéssica, né? O fator Jéssica e o fator Poatreides, porque a Jéssica desobedeceu, gerou Poatreides veio uma geração antes, que era o Kwisatz Haderach, e elas não conseguiram controlar. Leto II diz que isso não vai acontecer com ele, que ele vai manter o programa genético Bene Gesserit, mas ele está preparado a lidar com mudanças repentinas que possam acontecer. E os Bene Gesserit nunca tiveram preparados de verdade para isso. Então ele oferece então para Farandi, ele quer tomar do Farandi os Sardaukar. O Farandi não aceita, mas Farandi pensa, porque é o seguinte, Leto II ele vai ter milhares de anos de vida. Tem 4.000 anos de ciclo de vida, de mutação. Farandi entende que, de uma maneira ou de outra, Leto II ia tomar o Sardaukar. Ia pegar o Sardaukar para ele. Então o Sardaukar ir de maneira pacífica para o Leto II, ele aceita que o Sardaukar vá para a mão do Leto II, mas ele fala, eu vou aceitar, mas eu sempre vou me opor a você. Leto II se diverte com isso e muda o nome de Farandi. Ele fala, ó, daqui para frente você não vai se chamar Farandi, você vai se chamar Harkawada, que na linguagem Fremen, Jacobson significa mudança de hábito. E então, nisso, o Leto II recebe todo o poder temporal. Ele tem o programa de procriação Bene Gesserit, ele tem o Sardaukar, que ele vai minguar o Sardaukar com os Fremen e ter a maior tropa de assalto do Império. Mas automaticamente o Leto II, que ele é a pessoa, como eu posso dizer, que através dessas vidas ancestrais dele, que ele consegue viver e consegue vivenciar todas aquelas vidas de maneira que nem o Poatreides consegue viver e vivenciar, ele sofre porque ele é mais humano do que os humanos, porém ele não é mais humano. Ele não tem mais o corpo humano. Então ele tem um sentimento humano, mas ele não tem mais o corpo humano. E ele vai viver séculos de vida, ou seja, uma existência sofrida, para preparar o que ele chama, preparar a humanidade para o Kladizek, preparar a humanidade para o caminho dourado. E nisso termina o livro nesse parênteses aí que continua no próximo, ok? Mas eu não vou continuar a saga Duna nesse momento, vou partir para outros livros, ok? Então, pessoal, aqui termina os 3 livros da primeira trilogia de Duna, que foi Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna. Essa é a segunda parte do livro Filhos de Duna. Ok? Quem curtiu, por favor, dá um like. Se está curtindo o que a gente está fazendo, se inscreve no canal, ok? Falou, pessoal. Abraço, tudo de bom.